Tudo começa quando Mirta fala para a Alma que vai dar um jeito para Ângela sair da casa dela em 2 dias, e a Alma fala que 2 dias é muita coisa, e que elas precisam tomar uma atitude drástica, e conta que já está com um plano em mente. Por outro lado, Guilherme está em uma rua qualquer, e convida as pessoas para ouvir ele cantar, porque garante que um dia vai ser famoso. Algumas pessoas se juntam e aplaudem o menino, que começa a cantar uma linda canção de amor. Na mansão Verga, Beatriz conta para Gerardo que Samantha disse que Ângela deu um tapa na cara dela, e Gerardo acha graça, e diz que com certeza Samantha a provocou demais. E Beatriz concorda, dizendo que Ângela é um doce de pessoa. Ela também reclama da forma que o Gart tratou Ângela, e conta que ele a humilhou demais e que não tinha necessidade daquilo tudo, mas Gerardo diz que ele só está querendo o bem de Beatriz. Enquanto isso, Guilherme termina de fazer seu show improvisado, e as pessoas o aplaudem e deixam moedas em um copo, e depois o menino conta quanto de dinheiro conseguiu arrecadar. E nesse meio tempo, o enterro de Dona Pura acontece, e Luz, Ângela e Leonardo estão lá para apoiar Pablo e Abel, que estão muito emocionados com a partida da avó. Enquanto isso, Samantha discute com Gerardo, dizendo que Ângela falou coisas horríveis para ela, mas ele não se deixa enganar, e fala que com certeza Samantha deve ter falado bastante coisa para ela responder dessa forma. Então Samantha fala que não quer Ângela enfiada na casa dela, porém Gerardo diz que Beatriz se sentiu melhor com o tratamento que Ângela fez nela, e está pedindo para que ela venha trabalhar na casa, então Ângela virá sim. Samantha fica furiosa e pergunta se a opinião dela não importa, mas Gerardo diz que na vida eles precisam fazer sacrifícios, assim como ele precisa aturar aquele sem vergonha do marido dela em sua casa. Mas Samantha continua não concordando, e Gerardo fala para ela não querer colocar os problemas pessoais dela acima da saúde de sua mãe, porque Beatriz é a prioridade dele. Enquanto isso, um rapaz compra um bilhete de ônibus e vai entregar para Guilherme, mas primeiro pede para ele gravar um poema para sua namorada. Então o menino faz isso e depois o rapaz entrega o bilhete e deseja boa sorte ao garoto. Do outro lado da cidade, uma repórter entrevista Samantha e Álvaro, e pergunta se em algum momento Samantha pensou em deixar o marido porque estava preso, mas a Patricinha fala que não, porque sempre soube que Álvaro é o amor de sua vida. Guilherme já está próximo do ônibus, quando escuta um homem dizer que está trabalhando para seu compadre Félix procurando pelo filho dele que desapareceu. Então o menino se esconde e o homem garante que vai encontrá-lo. Em seguida, Guilherme entrega a passagem para o motorista do ônibus, e ele pergunta com quem Guilherme está, e ele diz que a moça que acabou de passar é sua mãe, e então consegue embarcar. De volta à mansão, Samantha e Álvaro continuam contando suas mentiras para a repórter, garantindo que estão muito apaixonados, e fazem até uma sessão de fotos para serem publicadas. A repórter pergunta como estão os planos para o futuro, e o sem vergonha fala que eles vão seguir ampliando as filiais do Hospital Verga, e também com os projetos que Samantha criou. A moça não se aguenta de curiosidade, e pergunta quando o casal terá filhos, e Samantha diz que eles ainda estão querendo estender a lua de mel por um bom tempo, e então Gerardo chega e fica observando a palhaçada, e a repórter pergunta qual foi o momento mais lindo do casal, e Samantha diz que a viagem de lua de mel foi tudo para ela. E Álvaro fala que no momento em que eles se casaram, porque ele não acreditou que uma mulher como Samantha poderia se tornar sua esposa. Na comunidade, Ângela fala para Luz ficar tranquila, mas ela não está aguentando de tanta tristeza, porque Dona Pura se foi, e não tem seu filho junto com ela. Mas Ângela fala que ela precisa confiar na advogada, e que o juiz vai perceber que o melhor lugar para o menino é estar perto dela. Mas Luz diz que está com um mau pressentimento, e acha que alguma coisa aconteceu com seu filho, então Ângela chama ela para ir à igreja rezar, porque assim ela vai se acalmar.
Enquanto isso, na viagem, Félix recebe a visita de seu compadre, e o homem pergunta se ele já encontrou Guilherme, mas Félix diz que não, e conta que já procurou o garoto por todo o hotel. E então o homem diz que eles precisam fazer a denúncia o mais rápido possível, porque senão ele pode responder por negligência, e pergunta se ele já avisou a esposa, mas Félix diz que não, e não parece nem um pouco preocupado em falar com Luz. Então o homem pergunta o que ele está aprontando. E enquanto isso, Ângela e Luz estão na igreja, e pedem para Deus proteger Memo, e para Félix entender que o melhor lugar para o menino é com a mãe dele. De volta à mansão, Álvaro dá graças a Deus que a entrevista terminou, e fala para Samantha que precisa contar uma coisa para ela, e Samantha pergunta se é outro segredo, mas ele garante que não, e diz que os segredos acabaram, mas conta que brigou com Leonardo Santillana no hospital, e mente dizendo que ele o provocou, e que foi tirar satisfações por causa do casamento dele com Ângela, e Samantha não acredita muito porque garante que Leonardo não é agressivo, mas Álvaro diz que parece que ele quer ser o protetor de Ângela, e diz que não deve satisfações a ele, e sim a Samantha e sua família, e pede para ela conversar com Leonardo, já que eles são amigos de infância. Samantha aproveita para contar que também teve uma briga com Ângela, e conta que ela foi tirar satisfações por eles terem voltado, mas Samantha garante que a colocou no lugar dela. No hospital, Verga, Fedra e Sandro trocam risadas e se divertem, quando Dario chega perguntando se por acaso está atrapalhando, mas Fedra diz que não, e Sandro convida ele para se sentar e comer algo, mas Dario diz que não está com fome, então Fedra levanta e diz que vai fazer uma cirurgia, e então debocha dizendo que vai deixar Sandro com seu pai para ele pedir a mão dela, e depois vai embora. Então Dario pergunta o que Sandro quer com sua mãe, porque sabe bem que ele é casado, mas Sandro explica que os dois já se conhecem há muito tempo, e que Fedra o perdoou e que eles estão apaixonados, e Dario dá risada, mas Sandro garante que é verdade, e diz que os dois querem a mesma coisa, que é a felicidade de Fedra. Então sugere que eles sejam amigos, mas Dario diz que já tem amigo suficiente e deixa Sandro sozinho. Na universidade, Ângela e Ed estão nervosos para saber o resultado da prova de Ugarte, e nisso Álvaro chega e chama por Ângela, e ela pergunta o que ele quer, e Álvaro diz que precisa conversar com ela, mas Ângela rejeita, e Álvaro fala que só vai sair dali depois de falar com ela. Então Ed se mete dizendo que ela já disse que não, mas Ângela diz que tudo bem. Álvaro fala que já sabe da briga que ela teve com Samantha, e diz que ela só a trata dessa forma porque sabe que ele a ama, mas Ângela diz que não interessa, e pede para ele ir embora, mas Álvaro pergunta se ela não sente nada por ele e Ângela não responde e manda ele ir, e Álvaro insiste perguntando então por que ela está chorando, e Ângela grita para ele sair dali, então Álvaro sai, e depois Ed consola a amiga. Na comunidade, Lu serve o jantar de Abel e Pablo, e os rapazes choram pela morte de Dona Pura, mas Abel se desculpa dizendo que a amiga está super preocupada com Guilherme, e Lu só pede a Deus para que seu filho esteja bem. Por outro lado, Guilherme chega em um terminal rodoviário e percebe que não tem dinheiro suficiente para sua passagem, então começa a pedir a algumas pessoas. Mas um policial vem e fala que ele não pode pedir dinheiro ali e bota Guilherme para correr. Então o garoto chega do lado de fora, e mais uma vez junta o pessoal para assistir ele cantar, e o menino solta a voz, e o pessoal começa a entregar umas moedas. Na mansão Santillana, Alma e Mirta começam a colocar seu plano em prática, e Mirta finge estar muito mal, e Leonardo chega para socorrer a mãe, que garante estar passando mal desde antes de Ângela sair, mas diz que ela não deu importância e foi para o funeral e a deixou assim. Ela reclama dizendo que Ângela é uma péssima enfermeira, e Leonardo diz que isso é mentira. Mas Mirta fala que não tomou nenhum medicamento que Ângela anotou, e garante que ela a trata muito mal.
Na universidade, Angela chega correndo para a aula e pergunta se pode entrar. Então o Gart faz ela passar uma vergonha dizendo que Angela é especialista em bruxaria e curas milagrosas, e todos os alunos dão risada dela. Então ele manda ela se sentar, e começa a distribuir os resultados das provas, e Angela e Ed ficam nervosos. Guilherme fica feliz com os aplausos das pessoas, mas em seguida um homem chega e pergunta quem deu permissão para ele trabalhar ali, e ele diz que só está cantando para conseguir sua passagem, mas o homem fala que então ele vai trabalhar para ele, e segura o menino, que tenta gritar por socorro. De volta à sala de aula, o Gart vai dando 0 para geral, e chega a vez de Ed receber seu resultado e descobre que tirou 10. Logo em seguida ele chama Angela, que para na frente dele e recebe uma boa encarada do insuportável. O Gart fala que ela tirou 10, e diz que não está mal para uma curandeira, mas fala para ela não se animar porque ainda faltam muitas provas com ele. E Angela pergunta se já pode se retirar e sai feliz da vida. Enquanto isso, Guilherme está passando por um perrengue com o homem que o levou, e o homem fala que ele agora trabalha para ele, mas Guilherme conta que está tentando ganhar o dinheiro de sua passagem para encontrar sua mãe, mas o homem fala que ele não tem mãe, e Guilherme diz que tem sim, e vai fugir, e então o homem coloca ele dentro de um carro e fala para ele nem tentar nada. Na casa Santillana, Leonardo não gosta que Mirtha fale de Angela, mas ela garante que ela não dá os remédios certos, e que se acha doutora, e só quer fazer massagens terapêuticas nela, mas Leonardo garante que vai conversar com ela e que isso não vai voltar a acontecer, então Mirtha diz que não vai mesmo, porque ela não vai mais trabalhar ali. No hospital Verga, Dario entrega umas informações sobre Angela para Álvaro, e ele pergunta o que o amigo vai fazer com isso, mas Álvaro diz que não quer contar agora, porque tem medo que algo dê errado, então pede ao amigo que arrume alguma fraude no nome de Leonardo para tirar ele do hospital, mas Dario acha isso um pouco difícil. Logo em seguida, a secretária avisa que o advogado de Álvaro está lá, e o homem entra e Dario sai. O advogado entrega um documento para Álvaro e diz que ele precisa se apresentar para o juiz no dia seguinte, porque é sua primeira audiência junto com Angela. Na universidade, Angela fala com sua advogada ao telefone, e diz para ela que não quer ver Álvaro, mas Nancy orienta que ela vá para acabar logo com isso e conseguir se divorciar. Enquanto isso, Leonardo está tentando convencer Mirtha de não mandar Angela embora, e Alma finge concordar, e diz que todos podem cometer erros. Mas Mirtha está decidida e diz que não confia nela, e que quando ela entrar por aquela porta vai demiti-la, então Leonardo diz que ele mesmo vai falar com ela, porque foi ele quem a contratou. Na universidade, Ed pergunta para Angela por Alma, porque ela nunca frequenta as aulas, e Angela diz que não tem provas, mas sente que Alma não é confiável, e conta que ela é ex-noiva de Leonardo, e Ed diz que agora já entendeu tudo, e garante que Angela está com ciúmes, porque sabe que sente algo por Leonardo, e Angela tenta negar, mas ele diz que ele é gato demais e um super doutor, e entende que ela tenha sentimentos por ele. Por outro lado, Leonardo está no quarto quando decide ligar para Angela, mas ela está na aula e decide não atender. Então ele manda uma mensagem pedindo para ela se comunicar com ele o quanto antes, porque é muito importante. Enquanto isso, Guilherme é levado pelo homem para uma casa abandonada, e o homem diz para ele se acostumar, porque a partir daquele dia, aquela vai ser sua casa. Na comunidade, Luz tenta ligar para Félix, que já estava chegando em casa com seu compadre, mas não quer atender a ligação. Então ela deixa um recado para ele pedindo para falar com Guilherme, mesmo que seja por telefone. E em seguida, Abel e Pablo chamam ela para comer algo, mas Luz não quer, e diz que vai para seu quarto. Por outro lado, Alma pergunta o que Mirtha achou do plano dela em comprar remédios novos para acusar Angela de não estar dando a medicação dela, e Mirtha diz que adorou, e que agora ela vai ter caminho livre para conquistar Leonardo, porém Alma acha que ainda vai ser difícil, porque ele vai ver Angela na universidade.
Porém Mirta garante que pelo menos ela não vai estar na cama dele. No hospital, o advogado conversa com Álvaro e diz que Ângela está decidida a se divorciar dele, mas Álvaro diz que essa audiência é uma chance para ele conseguir o perdão de Ângela no futuro, mas o homem acha isso impossível. Porém Álvaro garante que o que aconteceu entre eles dois não foi uma coisa simples, e se lembra dos momentos de amor dos deles. Ângela fala para Ed que não quer ir à audiência, mas o amigo diz que isso é o melhor para ela, e pergunta se Ângela não sente mais nada por ele. Então Ângela diz que sabe que eles não podem mais ficar juntos, mas que seu coração não entende. Então Ed diz que já imaginava, e Ângela diz que por isso não pode tentar nada com nenhum outro homem, por mais maravilhoso que ele seja. E então Ed diz que ela precisa tirar Álvaro do seu coração com urgência. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.